Olá, tudo bem? Deus abençoe, tá? Estamos já entrando em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindos, tá? For bom para você, repasse esta aula, tá? Nós estamos agora, vamos entrar já na lição de número 8, né? A mordomia do tempo. O texto áureo está inserido em Efésios capítulo 5, o versículo de número 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. A verdade prática está que não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos deu. Ponto central: devemos aproveitar o tempo diligentemente. Leitura bíblica em classe está inserida, né, no nosso livro de Eclesiastes. Salomão escreve Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, que se destaca: tudo tem seu tempo, tá? E nós vamos ter que atingir nessa aula alguns objetivos específicos. Quais são esses objetivos específicos? Conscientizar, né, de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Em nossa introdução, né, ela nos diz que o plano original de Deus foi de criar o ser humano infinitamente, né? Ele não era o plano original de Deus de o ser humano assim cair, né? Então foi esse plano de nós vivermos, na realidade, era o plano original de Deus infinitamente. Mas após a queda, preste atenção, né? Após a queda ele perdeu esse direito de imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado e presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. E qual aqui o subtópico primeiro, conceitos importantes? O que é isso? A palavra tempo significa série ininterrupta, eterna, distantes, né? Ela é a duração de fatos e é o que determina momentos, períodos, épocas, horas, dias, semanas e século e aí, etc. Na realidade, a palavra tempo pode ter vários significados, né, dependendo do seu contexto. E o número 2, o tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Gênesis 1,14, nós observamos isso. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam para eles sinais para tempos determinados para dias e anos. Nesse aspecto, né, o homem buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, né, o homem não compreenderia, na realidade, a origem, do começo, nem mesmo o conceito da eternidade. Tá? Por isso que Deus criou, né, o tempo. E o subtópico 2 do 1 nos diz no princípio. Essa palavra é Bereshit, né, Gênesis 1:1, e ela também, né, ela se repete lá em João, capítulo 1:1, Evangelho, né? Nós observamos que João, ele expressa essa palavra: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E em Gênesis 1:1, né, no princípio Deus criou. Aí vem uma pergunta, né? Jesus, que é a palavra, já estava, né, no princípio. Nós observamos isso. Então, João, né, nós vamos aprofundar nessa palavra um pouquinho mais para frente. João, no Evangelho, ele está usando uma palavra hebraica que significa kairos, né? Então nós temos que entender isso. Tem outra palavra, né, ion, que corresponde ao dia natural, semana, mês e ano. E também nós vamos observar a palavra cronos. Que palavra é essa? Cronos vem da palavra cronologia, né? Uma palavra já grega, e ela
dizemos que, e ela pode se dizer que o tempo pode ser medido, dividido, analisado e estudado através desse conceito cronos, né? Então, nesse sentido, nós estamos, né, no cronos, né, nesse tempo, e significa o tempo natural que nós contamos. Então, nós temos que analisar que existe dois tempos, né? O tempo que é kairos, que é o tempo de Deus, né? E o tempo cronos, cronológico, que é o nosso tempo. Então, através disso aí, o salmista, no Salmo 90, versículo 12 a 14, ele vai dizer principalmente essa palavra, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos um coração sábio. Então, o salmista vai pedir para Deus ensinar a contar os nossos dias. Olha que interessante isso aí, né? E o tempo de Deus, nós observamos que Pedro vai utilizar uma palavra que está dentro da palavra kairos. Aonde que está registrado isso? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que Pedro, ele diz assim, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então Pedro aqui, ele está jogando, né? Ele está, na realidade, não jogando, ele está colocando, fazendo uma colocação da palavra kairos, que Deus, ele não está no tempo, na realidade. Você tem que entender que Deus, né, ele não está no tempo. Então, como ele está na eternidade, ele entra no nosso tempo. Tá? Então, por isso que o salmista vai dizer, né, que é um subsídio, não está aí na lição, que Deus, ele é o socorro, né, bem presente na hora da angústia. Então, na hora certa, fica tranquilo que Deus vai chegar. É essa a nossa perspectiva. Mas que tempo? Na hora certa, o Senhor vai chegar. Isso quer dizer no tempo dele. Eu vou dar mais um subsídio de João, né, lá no capítulo 11 de João, nós observamos que teve aquela situação de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, veio a notícia para Jesus que Lázaro estava lá enfermo. O que aconteceu? Jesus ainda foi para outros lugares. E Jesus chega até aquela aldeia, chega até a casa de Maria e Marta, só que, preste atenção, já havia 4 dias, né, que Lázaro já tinha enterrado ele. Então aí se nós analisarmos pela nossa visão natural, né, a gente observa, falou, poxa, Jesus, né, chegou atrasado. Como ele chega na hora certa, o socorro bem presente na hora certa, ele não chegou atrasado. Como Jesus chega utilizando cronos, no tempo dele, no tempo de Deus. E no tempo de Deus, guarde isso aí, leve isso aí para a sua aula, o milagre acontece. E outra coisa, o milagre é maior, porque através daquele milagre de Lázaro, né, daquele grande milagre, várias pessoas ali creram no Senhor. E alguns também escribas e até fariseus creram no Senhor. Então, fica tranquilo que na hora certa Deus vai chegar. Tá? O subtópico 2 aqui da revista, a mordomia do tempo, né? E remindo o tempo. Olha o que diz: o tempo é o único bem que não podemos recuperar. A gente observa que como nós perdemos tempo, assim, há muito tempo atrás nos estudos, o que nós temos que fazer hoje? Supletivo. Estudar correndo, né? Isso quer dizer pegar os conhecimentos rápido, porque nós perdemos isso no tempo. Então nós temos que recuperar esse tempo. Então por quê? Porque o tempo, ele não para. Agora mesmo o tempo está passando e várias coisas estão acontecendo, né? Mas nós estamos aqui aproveitando, aprendendo da palavra do Senhor. E teve um relatório global, né, um relatório digital de 2018. Nesse relatório constou-se que o Brasil era um dos 3 países do mundo, né, inclusive o Brasil que se destacava, que se ocupava-se 9 horas com a internet. E a média global digital, isso aqui é uma análise de 2018, uma análise global,
é de 3 horas e meia. E o Brasil estava se destacando com 9 horas, né? Então nós temos que observar o tempo, né? Nós temos hoje, obviamente, as redes sociais, essa palavra mesmo está chegando até você, graças a Deus, pelas redes sociais, mas nós temos que vigiar, tá? Então vigiamos, né, para nós não nos perdermos. Deus abençoe a sua vida, estamos em aula, que o nome do Senhor seja glorificado através desse estudo, tá bom? Efésios capítulo 5 e o versículo 15 diz-nos, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que andar como sábios, esse remindo o tempo é administrando-nos o tempo. E o subtópico 2, né, do tópico 2 também, contar o tempo. Até o Salmo 90 e o verso 2, o salmista vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos, né, um coração sábio. Nós temos que entender que não somos seres infinitos. Nós temos que entender isso. Nós somos limitados, finitos e terreno, tá? Então olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus está dizendo dessa maneira, não os inquietais pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Talvez a tua preocupação, e muitas vezes assim passa na nossa vida, da gente preocupar muito com o dia do amanhã, sendo que, na realidade, o dia do amanhã não pertence a nós e eu e você já temos o passaporte carimbado para o céu. Você quer coisa melhor do que isso? Eu e você, nós já temos o passaporte carimbado para o céu. Subtópico 3 do tópico 2, né, prestação, né, de contas, né? E um dia, né, nós vamos estar diante de Deus para prestarmos contas, tanto do que nós fizemos espiritualmente, como materialmente, tá? Tudo isso aí um dia nós temos que analisar e nós vamos prestar conta com Deus. Então o que você está fazendo, né? Tem pessoas que estão aí se destruindo no trabalho, né? Não, separa. Olha que Deus deu. Deus deu 24 horas, analisa comigo, 8 horas, né, de trabalho, 8 horas de descanso, segundo a ciência, e 8 horas para você ficar com lazer, né, com a tua família, com os teus entes queridos, né? Olha que bonito. Mas na realidade, né, nós observamos isso, que o ser humano não, né? Ele sai no serviço, já vai para o outro devido à necessidade, né? Sai de um, vai para o outro, aí, né, não tem tempo nem para a família, né? Mas eu e você, nós temos que administrar esse tempo. Subtópico 3, nós estamos já encerrando, né, esse estudo, como aproveitar bem o tempo, né? Use o tempo para Deus, né? E você vai estar, na realidade, aproveitando bem, né, o tempo. Todos nós crentes, precisamos reservar um tempo para Deus. Para quê? Para nós alimentarmos o nosso espírito, seja no devocional, seja na oração, no estudo da palavra, né? Nós temos que utilizar esse tempo para Deus. Na oração, todas aquelas pessoas que se destacaram na Bíblia deram valor à oração. Então eu e você, nós temos que ter esse tempo separado com Deus. Que tempo que é esse? O tempo da oração. Você tem que ter esse tempo com Deus, tá? Então nós observamos que todos aqueles que se destacaram foram grandes homens, né, de oração. E olha o que diz a leitura da palavra, né? Eu trouxe subsídios, não está aí na lição. Nós observamos lá em Esdras 7:10, olha o que diz. Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar. Tá? Esdras se separou para meditar na palavra, para buscar, e posteriormente ele foi capacitado a ensinar. Porque muitos hoje querem ensinar, mas não quer sentar para aprender, né? Então, principalmente obreiros, nós temos que sentar para aprender.
Nós temos que aprender primeiro para depois ensinar com revelância, né? Olha o que diz também o Salmo 119, o versículo 97. Ó, olha quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Então nós temos que ter também prazer em meditar na palavra de Deus. O Salmo também 1 e o versículo de número 2, né? E o verso 2, na realidade, ele diz o seguinte: antes tenho o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Com o estudo da palavra, ela nos prepara na edificação, né? Isso no nosso bem pessoal e também no preparo e na doutrina. Então isso só pode acontecer com o estudo da palavra de Deus. E eu e você também, nós temos que criar raiz. Hoje tem muitos, principalmente obreiros, né, que ele já se acomodou, né? Talvez eu estou falando até com pessoas que estão se acomodando. Ei, volte a criar raiz, volte a acreditar, volte a meditar para Deus, né, continuar realizando o querer dele na sua vida, tá? Já estamos encerrando. Olha que Deus disse para Josué, versículo 1:8, né? Não se aparte a boca do livro desta lei, né? Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, aqui foi uma orientação de Deus para Moisés, para ele não apartar da boca do livro. Isso quer dizer, quanto mais Josué meditava na Bíblia, Deus ia derrubando as barreiras para a vida de Josué. Então, o que eu e você precisamos nesses últimos tempos? De meditar, né? De crer na palavra de Deus, tá? E nós observamos também, né, que o diabo ele fugiu de Jesus por causa da palavra. A gente observa o diabo chegando, em Mateus 4, né? O diabo chegando, isso aqui é um subsídio, não está aí na lição, chegando para tentar ali persuadir Jesus, ele foi derrotado pelo poder da palavra, tá? Então você que é um meditador, você que guarda a palavra de Deus, o poder da palavra é o maior poder que tem, tá? O número 2, use o tempo para você mesmo, tá? Paulo exortou ali ao Timóteo, né, capítulo 1 Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo. E João 3:1-2, ele deseja, amado, desejo que te vais bem em todas as suas coisas. Então, nós observamos aqui, né, o tempo para você mesmo. Então, eles estão sendo orientados para ter tempos para eles mesmos. Além de cuidar da vida espiritual, é importante cuidar da parte emocional, tá? Então, espiritual e emocional. O que acontece com isso? Um equilíbrio, né? Eu e você, nós temos que ter um equilíbrio, né? Tem pessoas que um dia no culto tá pulando, dando piroleta, rodando e tal, e aí no outro dia tá com a cabeça lá derrotada, né? Então você tem que ter, irmão ou irmã, você que está me ouvindo nesse momento, nós temos que ter um equilíbrio, né? Quando nós estivermos cheio, a gente guarda a reserva, e quando nós estivermos vazio, a gente puxa aquela reserva e nós, né, temos que manter esse equilíbrio, tá? Use o tempo para a sua família. Preste atenção, aqui começa a igreja e nós estamos finalizando. Use o tempo para a sua família. Há muitos, né, relacionamentos que estão sendo destruídos no mundo, aqui dentro do mundo cristão, por falta disso. Porque a pessoa não tem tempo para a família. Deixa eu te falar, a igreja, ela reúne as famílias, mas a igreja é a família. Primeiro ponto na sua vida, nós aprendemos já sobre isso, é Deus. Deus, ele é soberano. Aí depois, na realidade, é a nossa família, tá? Depois vem os outros, né? A igreja está em quarto, em quinto lugar nessa planilha aí. Então você tem que ser sábio, né? E colocar Deus acima de tudo e a tua família,
tá? Seja sábio, passa tempo com a sua família e o nome do Senhor, né, vai ser glorificado. Né? E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado de seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós vamos concluir, tá, esta lição. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado de você estar aí nos auxiliando, nos ajudando, né? Passa essa lição, né? A gente está aí tentando passar só os objetivos da lição para não ser muito longo. A gente tudo já é mencionado sobre o tempo, né? Como aproveitar bem o tempo? Fazendo o que gosto, né? Mas e daí? Mas tem uma contraposição nisso aí, porque nem todas as coisas que nós fazemos nós gostamos. Mas por que então? Tem pessoas, um exemplo, que trabalha num determinado local e ela não gosta de trabalhar lá. Mas por que ela tem que trabalhar lá? Por causa da necessidade. Mas quando você tiver aí o seu tempo, você faça o que você gosta no seu tempo, tá bom? Após a queda, né, o homem experimentou agrúrias do tempo, envelhecer, né, enfermar e finalmente nós vamos morrer. Mas agora em Cristo nós somos exortados a remir o tempo, aproveitando, né, de modo de glorificar a Deus, honrá-lo enquanto nós estivermos aqui na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tá? Se essa aula for boa, repassa e até o próximo comentário. Até mais. Tchau, tchau.